Hola gente, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, ¿no? Estamos aquí en esta noche una vez más para hablarles, ¿no? Un poquito sobre cómo formamos los pretéritos en español, ¿vale? Entonces yo ya quiero saber de cada uno de qué ciudad están hablando. A ver, dime, ¿de qué ciudad están hablando? Buenas noches, Jessica. A ver, ¿de qué ciudad están hablando? Tenemos ahí ya. Muy bien, muy bien. Estamos empezando a classe. Bom, gente, o que é que acontece hoje? Nós, nessa aula de hoje, uma super aula massa, maravilhosa, nós vamos aprender aqui um pouquinho como a gente vai falar de passados em língua espanhola, tá? Então vocês já estão vendo aqui que nós temos o tema da aula, que será el pretérito perfecto. El pretérito perfecto. Eu, para iniciar a conversa com vocês, eu já lhes digo o seguinte: em língua espanhola, existe uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando eu digo em português o verbo disse, tá? Em espanhol eu posso dizer de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é dije, como vocês estão vendo aí. E a segunda maneira é he dicho, ou seja, em língua espanhola tanto faz eu dizer dije como eu dizer he dicho, os dois são traduzidos para o português como disse, como disse. Só que em espanhol eles têm matizes, eles têm limitações na hora de serem utilizados, tá? Então observe, eu tenho aqui o primeiro, dije. Observe a frase, ayer le dije todo lo que pensaba. Ayer le dije todo lo que pensaba, ¿vale? Então, eu estou utilizando aqui a palavra dije justamente porque é um passado, tá? É o nosso pretérito perfeito do português, só que quando eu disse isso, já não é mais hoje, ou seja, já não está mais dentro da linha do tempo do qual eu estou falando, tá? Aqui embaixo eu tenho já te he dicho lo que pienso. Já te he dicho lo que pienso. Então, para a gente entender esse tipo de pretérito em espanhol, vamos falar aqui com vocês de uma coisa bastante simples. É o seguinte, vocês têm que pensar numa linha do tempo. Então, por exemplo, se eu digo assim em português, hoje eu disse muitas coisas a ela. Hoje eu disse muitas coisas a ela. A pergunta é, quando eu disse muitas coisas a ela? Hoje. Quando é que eu estou contando essa história para alguém? Hoje, ou seja, na mesma linha temporal que aquilo aconteceu. Se eu digo assim, ontem eu disse muitas coisas para ela, ontem eu disse muitas coisas para ela, tá? Perceba comigo, eu estou dizendo que ontem eu disse. Então, quando foi que eu disse? Ontem. Quando é que eu estou contando isso? Hoje. Então, hoje já não tem relação com ontem, tá bom? Então, para a gente entender o pretérito perfecto do espanhol, nós vamos sempre utilizá-lo dentro da linha temporal na qual nós estamos. E qual seria a linha temporal que nós estamos? Quando nós usamos a palavra hoje, porque o dia não acabou, quando nós usamos a expressão esta semana, tá? Esta semana, estou dando exemplos aqui em português, para daqui a pouco eu cacetar em espanhol, tá? Esta semana, este mês, este ano, este século, porque esse demonstrativo, este, me coloca dentro da linha temporal, tá bem? Vamos agora ver um pouquinho mais. Então, quando é que a gente usa esse pretérito perfeito, tá? É um passado dentro da linha temporal atual, ou seja, é alguma coisa que já aconteceu, sim, mas tem uma relação com o presente. Então, se nós estamos agora, são 8h07 da noite, aqui na Bahia. Então, eu digo que hoje pela manhã eu disse.
ok? Hoje pela manhã eu disse. É passado? Sim, é passado, mas foi dentro da linha temporal, tá? Eu posso também dizer o seguinte: esta semana eu disse. A semana acabou? Não. Eu ainda estou dentro da semana, tá bom? Então eu só quero agora que vocês entendam, tá? Quando nós vamos utilizar el pretérito perfecto en español, o sea, siempre dentro de la línea temporal de la cual estamos hablando. Observe aquí ahora el ejemplo en español. Hoy he hablado con mi madre. Hoy he hablado con mi madre. ¿Cuándo yo hablé con mi madre? Hoy. Ok? Ou seja, o dia de hoje acabou? Não. Eu estou dentro da linha temporal. Por isso, eu vou utilizar esse verbo aqui, he hablado. Um detalhe importante, esse verbo é um verbo composto. Então, os dois juntos, tá? O verbo haber, mais o particípio do verbo hablar, os dois juntos significam em português simplesmente, ó gente, falei, ok? Simplesmente falei. Hoy he hablado con mi madre. Hoy he hablado con mi madre. Ou seja, hoje eu falei com a minha mãe, tá? Outra coisa importante aqui, ó. Esta semana he ido al cine. Esta semana he ido al cine. Y atención, entonces el verbo es he ido. He ido. He ido. Ou seja, traduzindo ao português, fui ao cinema. E por que eu estou utilizando he ido? Porque é um passado, mas eu ainda estou dentro da linha temporal de quando isso aconteceu. E qual é essa linha temporal? Esta semana. Esta semana he ido al cine. Outro exemplo. Este mês ha sido importante. Então, aqui está, ó, ha sido. Ha sido significa foi importante, tá? Este mês foi importante. Em espanhol, este mês ha sido importante. E não se esqueçam, gente, nós temos aqui sempre dois verbos. O verbo haver, tá? Mas o verbo principal conjugado no particípio, tá? Verbo haver, aqui embaixo também, em ha sido, e verbo principal conjugado no particípio. Então, este pretérito perfeito é um verbo composto, tá? Ou seja, os dois juntos dão um só sentido. Então, se eu digo he hablado, eu estou dizendo que eu falei. Se eu digo he ido, eu estou dizendo fui. Se eu digo ha sido, eu estou dizendo que foi, tá? Então, para ficar claro, vocês já sabem que nós vamos utilizar esse pretérito perfeito para falar de um passado, tá? Que ainda tem relação com a linha temporal atual, tá bom? Então, e como é que eu sei que tem relação? Quando eu digo as palavras hoy, quando eu digo a palavra, a expressão esta semana, este mês, este siglo, ou seja, eu tenho que estar ainda dentro da linha temporal na qual aquilo aconteceu, beleza? Sigamos, tá? Agora, olha, essa fonte não ficou boa, perdão, tá? Nós vamos aprender, então, a forma, tá bom? Vamos aprender a forma, como a gente pode, então, fazer a forma deste verbo em espanhol. Então, a primeira coisa que nós vamos entender em relação à forma é que nós vamos utilizar sempre o verbo haver. Haver. Verbo haver. Ok? Este verbo haver, ele vai ser conjugado no presente do indicativo. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E esse verbo vai ser sempre utilizado e vai ser muito repetitivo. Então, vocês já sabem, eu acabei de dizer que é um verbo composto, tá? Então, o primeiro vai ser o verbo haber, que eu já mostro para vocês como é que funciona o verbo haber, mas e o segundo verbo vai ser o particípio do verbo principal. O verbo haber é um verbo auxiliar, tá? Por exemplo, eu tenho aqui primeira pessoa conjugado no presente, e, né? Se fosse uma tradução livre, seria ei, mas aqui não tem essa tradução de ei, simplesmente ele é um verbo auxiliar para mostrar a que pessoa nós estamos nos referindo. Por exemplo, se eu digo
hablado. Hablado, ok? Se eu disse isso para vocês, hablado. Então, o que acontece? Esse particípio aqui é o verbo principal. Hablado, traduzindo para o português, é falado. Então, eu sei que eu estou me referindo ao verbo falar no passado. E essa partícula aqui, ela faz menção à primeira pessoa. Todas as vezes que vocês virem em espanhol essa partícula já sabe, está fazendo menção à primeira pessoa, a eu, tá? Então, como é que eu traduzo isso aqui? Já sei que faz menção à primeira pessoa, eu. E hablado tem relação com o verbo principal. Então, eu tenho que pegar o verbo falar e conjugar no pretérito perfeito do português, no passado. Então, a tradução disso vai ser falei, falei, tá bom? Então, só para lembrar para vocês uma coisa técnica. Quando eu digo que o verbo principal vai ficar no particípio, tá? A forma do particípio regular em espanhol é a mesma forma do particípio regular em português, beleza? Funciona assim, então. Olha só, eu coloquei aqui para vocês, ó, nos verbos terminados em AR, tá? Nos verbos terminados em AR, nós vamos formar os particípios acrescentando a desinência ado. Como é que funciona isso, Jeff? Les enseño. Aqui, observe. Eu tenho hablar. Déjame borrar, disculpa, déjame borrar aqui um poquito. A ver. Un ratito. Dale. Yo tengo aquí entonces hablar. Hablar. Eu sei que o AR aqui, gente, ó, é a desinência de infinitivo, tá? Então, eu apago essa desinência de infinitivo e mantenho só ó, deixa eu escrever grandão aqui para vocês verem aí no celular de vocês, ó. Gente, olha só, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem interagir aí, tá bom? E aqui eu respondo para vocês, tá certo? Então, olha, aqui é a nossa raiz do verbo hablar. Só retirei o AR, tá? Retirei o AR, tem uma raiz. Para formar o particípio, eu só acrescento, pessoal, a partícula, aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma canetinha diferente. A partícula ado, tá? É igual a português. Por exemplo, em português você fala amar, amado, falar, falado. Em espanhol será igual. Hablar, hablado. Escuchar, escuchado. Tá? Então, quando o verbo terminar em AR, vocês vão usar a partícula ado. Quando o verbo terminar em ER e em IR, vocês vão utilizar a partícula ido. Como é que funciona isso? Você vai usar o verbo. Eu estou trabalhando com o verbo partir em espanhol. Eu sei que é terminado em IR. Então, a partícula, a desinência de partir será simplesmente, aqui, mira, partido, partido. Então, só para resumir a brincadeira aqui, o verbo no particípio em língua espanhola, tá? É idêntico ao verbo em português, tá certo? Muito parecido mesmo, a maioria vai ser igual. Então, terminou em AR, vocês acrescentam ado. Terminou em ER e em IR, vocês acrescentam ido, tá? Por que isso é importante? Agora sim, vamos chegar no verbo, tá? Como é que a gente forma esse passado em língua espanhola? Então, eu disse que para formar esse tipo de pretérito em espanhol, nós vamos utilizar, não é, o verbo haber conjugado no presente do indicativo. E tá aqui, olha só, gente, ó. Tá? Hemos, habéis e han, tá? Então, eu sei, isso aqui vai ser repetido em qualquer verbo. Isso aqui é um verbo auxiliar, tá? Então, todas as vezes que vocês virem, vocês estão lendo um texto em espanhol, vocês viram a partícula gente, 99% das vezes vai estar fazendo referência a verbo no passado, tá? Então, quando eu junto aqui, ó, hablado
o verbo principal é hablado, que é o particípio, tá? Ou seja, falar. Então, eu junto esses dois aqui e digo he hablado, a tradução vai ser eu falei, tá? Por quê? Esse primeiro verbo, que é o verbo haber, ele faz referência à pessoa, tá? A yo. Então, he hablado com mi madre. He hablado com mi madre. Eu falei com minha mãe. Tá certo? Agora, se eu quero dizer assim, você falou com a minha mãe? Você falou com a minha mãe? Aí eu vou usar, olha só. O hablado vai continuar porque é o verbo principal, não muda, e eu só mudo o verbo que se refere à pessoa. Então, eu vou dizer assim, olha, has hablado. Olha que fácil, gente, tá? Só faço ligar aqui, ó. Has hablado. Oye, has hablado com mi madre? Has hablado com mi madre? Eu falei, he hablado. Você falou, has hablado. Agora, se eu quero saber se ele ou ela falou, eu vou dizer o seguinte, ó. Ha hablado. Tá vendo como é fácil? Facílimo, gente. Muito fácil e já te dá independência na hora de você falar espanhol, tá? Se eu quero dizer que nós falamos, eu vou usar a partícula aqui, ó, hemos, e repito, hablado, tá? Vocês falaram, eu vou dizer habéis. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, né? Que tá muito bagunçado isso aqui pra gente. Bora. Então, vocês falaram, habéis hablado, tá bom? Então veja que verbo fácil de vocês dominarem, tá? Vocês já começam a falar espanhol e domina. E na leitura também, vocês viram aí, ó, qualquer uma dessas partículas aqui, vocês já sabem exatamente que se refere, galera, então, ao passado é espanhol, ao pretérito perfeito é espanhol, tá bom? Agora veja, Jeff, mas você colocou um monte de verbo aqui, explica isso melhor pra gente. Então pronto, como é que funciona? Nós já sabemos, é um verbo composto, o primeiro verbo me diz quem é a pessoa, aqui no E, eu sei que é a pessoa, eu, tá? O primeiro verbo me indica a pessoa, e o segundo verbo me indica a ação. Vamos aqui comigo. Segundo verbo aqui, ó, olvidado. Olvidado. Vem do verbo olvidar, que significa, sabe o quê? Significa esquecer, tá bom? Então, se eu venho aqui, ó, uso esse han e digo han olvidado, han olvidado. Seguindo essa tabela nossa aí, o han se refere a que pessoa? A eles, a elas. Então, o han olvidado, vocês já sabem que olvidar é esquecer, então você vai dizer assim, olha, então é esquecer conjugado no passado, né? Que pessoa? Eles. Então, eles esqueceram, ou elas esqueceram, tá? Han olvidado, han olvidado, han olvidado. Significa elas esqueceram, tá? Se eu quero dizer ela esqueceu, aí eu venho aqui, ó, corro na terceira pessoa do singular e digo ha olvidado. Eu creo que ella ha olvidado. Eu creo que ella ha olvidado. Eu creo que ella ha olvidado. Eu acredito, eu acho que ela esqueceu. Tá? Ô Jeff, e se eu quero dizer eu esqueci? Aí você vai dizer o seguinte, he olvidado, tá? Então, vocês que querem melhorar o espanhol de vocês, já dá um print aí nessa tela, tá bom? Porque já tá com essa tabela maravilhosa pronta para vocês. Dá um print na tela, não só para você ter esse resumo aí para você, dá um print na tela também, e quando acabar a nossa live, dá uma moralzinha pra gente lá, posta lá no seu Instagram, tá? Que você estava fazendo aula com a gente assim, e marca a Inova Idiomas, tá certo? Dá o print e depois marca a gente lá, porque esse conteúdo aqui é conteúdo de valor, é conteúdo precioso, tá? Vocês vão sair aqui já entendendo como nós fazemos um dos passados em espanhol. Mas vamos seguir, não vou sair desse slide não. Tem aqui terceiro verbo, llamado, o particípio llamado, tá? Vem do infinitivo llamar. O que significa? Significa ligar para alguém,
tá? Tem outros significados, mas eu vou ficar com o significado aqui de ligar para alguém. Então, se eu quero saber assim, ó, vocês ligaram, sei lá, vocês ligaram para ele? Vocês ligaram para ele? Como é que eu monto isso? Eu venho aqui, ó, vosotros, tá ok? E digo assim, oye, ¿habéis llamado? ¿Habéis llamado? ¿Habéis llamado? Vocês ligaram, tá? Vocês ligaram. Se eu quero dizer que eu liguei, eu vou dizer ele amado, ele amado, ele amado. Então, olha só que coisa mais gostosa, deliciosa e simples. A gente tem o costume de achar que verbo é dificílimo. Não. Verbo, gente, é raiz, tá? Radical e desinência e acabou. Então, esse verbo específico, ó, você aprendeu aqui esse verbo que vai representar a pessoa, tá? E depois o particípio do verbo principal. Ele chega a ficar, galera, inclusive cansativo muitas vezes, tá? Vamos lá. Próximo verbo também que nós temos aqui, ó. Escuchado. Escuchado é o verbo escuchar, não? Escutar. Então, se eu quero dizer assim, nós escutamos, aqui, ó, nosotros. Então, qual é o verbo haver para nós outros? Hemos. Hemos escuchado significa que nós ouvimos, nós escutamos. Hemos escuchado mucho ruido esta noche. Hemos escuchado mucho ruido esta noche. Olha que bonito, ó. Nós ouvimos muito barulho essa noite passada, tá? Então, Jeff, eu quero dizer eu escutei. Ok, vai lá no e põe escuchado. Escuchado, escuchado, ok? Próximo, o verbo ido, que vem do verbo ir. Então, se eu quero dizer assim, ó, eu fui. Vou lá, quem é a pessoa? Eu, primeira pessoa aqui, ó. Então, esse. E ido, tá ok? Eu vou dizer então, e ido. Fui. Você foi? Eu vou dizer então, has ido. Eu fui, você foi. Has ido. Ok? Eu quero dizer que eles foram. Então, vou lá, terceira pessoa do plural. Han ido. Han ido. Olha que fácil, que delícia. E vocês já vão sair daqui hoje, justamente, né, falando um pouquinho já de espanhol, tá? Porque aqui na Inova Idiomas a gente já ensina de verdade. Veja, nós temos nosso aplicativo com curso de inglês, curso de espanhol, só que aqui na aula ao vivo nós ensinamos mesmo, nós não enrolamos, tá certo? Se nós ensinamos aqui na aula ao vivo, imagine vocês lá no aplicativo que espera por vocês, tá bom? Vai lá na sua, quando acabar a live só, vai na sua loja de aplicativo, né, ou da Apple, ou do Samsung, ou do que seja, e baixa lá Inova Idiomas, vocês vão adorar, tá? As 14 primeiras aulas, elas são abertas, são gratuitas, você faz assim para ter um deguste já do espanhol e do inglês também, tá bom? Vem cá, outra coisa importante aqui, então agora eu tenho o verbo aqui, ó, bebido, o último aqui, olha gente, bebido, tá? Pode ser viver, né? Mas como pode ser também morar. Quando a gente morou em algum lugar, nós não dizemos, em espanhol não existe a palavra morar, existe a palavra vivir. Então, se eu digo assim, eu morei em Salvador, eu morei em Salvador. Primeira pessoa, correto? Aqui, ó, yo. Então, eu vou usar o verbo auxiliar para indicar a pessoa. E o verbo que representa o morar. Então eu digo, he vivido en Salvador. He vivido en Salvador. Eu morei em Salvador. Eles moraram em Salvador, né? Terceira pessoa do plural. Então, estão aqui, ó, eles. Então, vou utilizar o verbo auxiliar an, tá ok? Deixa daqui, buenas noches. Olha só, deixa eu parar um pouquinho aqui, já volto, tá? Buenas noches, Víctor. Buenas noches.
MJ Cares, não sei o nome. Me diz seu nome aí, MJ Cares, de onde vocês falam, tá? Buenas noches a todos. Deixem a cidade de vocês aí, tá bom? E se tiver alguma dúvida específica, manda aí que a gente responde para vocês, ok? Vamos voltar aqui para a aula porque o tempo passa assim, ó, voando, tá? Então, como eu dizia para vocês, se eu quero dizer que eles moraram, eu vou utilizar han vivido, han vivido, han vivido, tá ok? Fácil, gente, olha que delícia. Você já chega hoje, quando acabar a live, já fala espanhol aí com seu marido, com sua mulher, com sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com seu gato, com seu cachorro. Han vivido. Olha que charme, galera. Han vivido. Mira, han vivido en Salvador, han vivido en Buenos Aires, han vivido en Madrid, han vivido. Aí você escuta isso, han vivido, não tem nada a ver com bebeu, tá? Não tem nada a ver com bebeu. Significa que eles moraram em Buenos Aires, eles moraram na Espanha, beleza? Tranquilo? Asunción, Paraguay. Entonces estás hablando mucho. ¿Eres paraguayo? Dime. ¿Vale? ¿Eres paraguayo? O simplemente Matías. Bienvenido, Matías, a la clase de español, querido. Bienvenido. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Outros exemplos que nós temos aqui. Gente, eu falei para vocês que eu estou tratando hoje justamente do pretérito perfecto em espanhol. Eu comecei a live, quem não estava na live, separando pretérito perfecto de pretérito indefinido. Ou seja, eu digo em espanhol, por exemplo, hablé e digo he hablado. Gramaticalmente falando, segundo a norma da RAI, tá bom? Há diferença, sobretudo na literatura. Agora, o Matias está aí, ele vai ajudar a gente. Matias, uma perguntinha para você. Matias, para ti uma perguntita. Bueno, en Paraguay suelen decir más, por ejemplo, he hablado o dicen hablé, o depende de la situación. Como dizem aí em Paraguai? Dale, dinos. Gente, eu morei, né, um tempo no Peru e todo ano estou viajando, sobretudo para a América Latina, porque eu sou apaixonado. Então, o que eu percebo é que existe uma preferência de verbo na hora de falar. Por exemplo, os espanhóis gostam muito de usar o he hablado, tá ok? E por exemplo, alguns latino-americanos gostam de dizer mais o hablé, tá certo? Mas o que é que nós estamos estudando aqui? Estamos estudando aqui o que reza a regra, depois a gente vai entendendo cada país, cada região. Nunca é uma regra, gente, fechada. Nada de língua é regra fechada, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui que tem mais gente aqui. Olha, ó, o Matias está dizendo pra gente que prefere dizer hablé, que eles dizem hablé. Então, é aquilo que eu estava falando. Aqui na América Latina, a galera curte muito mais dizer hablé e não he hablado, tá? Independente da situação. Volto a dizer, nós estamos fazendo aqui como reza a RAI, a gente vê estrutura, tá? Até porque quando a gente vai estudar espanhol, às vezes nós vamos utilizar espanhol para o mercado de trabalho e você não sabe exatamente o país que você vai. Então, você aprende como a norma diz, tá certo? E, sobretudo, que vai ser muito utilizado na literatura, na escrita, tá? E depois a gente vai adaptando um pouquinho, adapta aqui, adapta ali. Tá bom? Então, nada é tão fechado assim. Regressemos. Aqui, eu tenho aqui agora, olha. Nunca me he olvidado de ti. Nunca me he olvidado de ti. Entonces, he puesto me he olvidado de ti. Significa em português, eu nunca me esqueci de você. E estou utilizando el he olvidado, ou seja, el pretérito perfecto, justo porque estoy utilizando aquí este marcador temporal. Nunca, tá? Nós estamos, gente, sempre dentro da linha temporal do nunca, certo? O que é nunca? Nunca é desde quando você nasceu, né,
até o dia de hoje. Então você está dentro desse passado, tá? Por isso, nunca me he olvidado de ti. O entonces yo puedo decir también, todavía no he ido a Grecia. Todavía no he ido a Grecia. Brasileiros, atenção que todavia é um falso cognato, tá? Todavia, traduzido para o português, significa ainda, ainda, ainda não fui, tá? Atenção, he ido, lembra? Significa fui. O Jeff, por que fui? Porque o e representa a primeira pessoa, tá? Eu. E o ido é o verbo principal. O verbo ir no passado, eu fui, nunca fui à Grécia. ¿Ok? Muy bien, a ver si hay más gente hablando. A ver, Rileni también, besitos, cuñada, pues, estás ahí, mañana estarás acá, bienvenidas. Próximo, esta tarde me has llamado, esta tarde me has llamado, esta tarde me has llamado. Então, você ligou para mim hoje de tarde? Você ligou para mim hoje de tarde? Olha que coisa mais linda em espanhol, tá? Esta tarde me ha llamado, esta tarde me ha llamado. Coisa linda de se ouvir em espanhol, tá? Outra vez, has llamado. Has representa quem? O tu, ok? Outra coisa aqui. Este mês ha sido difícil. Este mês ha sido difícil. Por que eu escolhi aqui usar o ha sido? Dale? ¿Por qué he elegido utilizar el ha sido? Por cuenta del marcador temporal. Este mes significa que el mes no se ha acabado, claro. Estamos, hoy es 31 de marzo. Entonces, el mes todavía no se ha terminado. Estoy dentro del mes. Por eso que estoy diciendo, este mes ha sido difícil. Ha sido difícil. Traduzindo, este mês foi difícil. Este mês foi difícil, ok? Vamos lá. Ok. Daqui a pouco eu ativo os comentários de novo, só para que vocês possam ver a tela melhor aí, tá? Bom, nós vimos até agora os particípios regulares, tá? Eu ensinei para vocês aqui os particípios regulares, ou seja, terminou em AR o verbo, o particípio vai ser ado. Amar, amado. Comer, comido. Beber, bebido. Claro, nós vamos ter também os irregulares, como nós temos também em português, certo? Por exemplo, em português, nós temos o verbo abrir. Qual o particípio do verbo abrir? Não é abrido, não existe abrido. Nós vamos dizer aberto, tá? Em espanhol também nós vamos ter, então, alguns desses que são irregulares, tá? Vejamos aqui. Por exemplo, tenemos el verbo, la palabra, el verbo abierto, abierto, abrir, abierto, ¿vale? Tenemos también aquí dicho, dicho, hecho, roto, escrito, puesto. Si digo he abierto, eu estou dizendo eu abri, ok? Eu abri. Então, vai ser o verbo principal no passado. Este primeiro verbo aqui, auxiliar, indica a pessoa. Vocês estão entendendo isso? Tudo certinho para vocês aí? Indica a pessoa. Mairene, buenas noches, querida. ¿Cómo estás? ¿De dónde hablas? Bahía, seguro, ¿no? Entonces, he abierto. Eu abri. Has abierto. Você abriu. Ha abierto. Ela, ele abriu. Hemos abierto. E por aí vai, tá? Eu não vou fazer um por um não, porque senão fica super cansativo para vocês. Mas vocês já entenderam aí a lógica, a dinâmica do negócio, a dinâmica da coisa, tá? Vamos para outro verbo aqui, ó. Dicho. É o verbo dizer, o nosso dito. Então, se eu quero dizer assim, ó, eles disseram, então, han
terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Han dicho. Han dicho. Han dicho. Ou seja, eles disseram. Ô Jeff, como é que eu digo eu disse? Massa. He dicho. He dicho. Ok? Hecho. Hecho significa feito. Feito. Então, se eu quero dizer nós fizemos, né? Nós, primeira pessoa do plural. Então, está aqui, ó, primeira pessoa do plural. E eu digo, hemos hecho. Hemos hecho todas las tareas. Hemos hecho todas las tareas. Hemos hecho todos los ejercicios. Hemos hecho todos los quehaceres. Hemos hecho, tá? Ou seja, em português, fizemos, fizemos, fizemos. Roto, roto. Esse é bem bacana. Esse aqui representa o verbo quebrar, tá? Do português. Então, se eu digo assim, eu quebrei o celular, tá aqui o celular, não quebrei, eu quebrei o celular, eu vou dizer o seguinte, ó, roto, roto. Se eu quero dizer assim, ó, que a Mairene quebrou alguma coisa, né? Ela quebrou, eu vou dizer, ó, arroto, arroto, arroto. Não tem nada a ver com arroto, tá, gente? Por favor, por favor, por favor. Então, arroto, arroto, tá? Mira, se tem alguma pergunta, podem perguntar-me acá. Não passa nada, sim? Se alguém tiver pergunta, manda aí a pergunta pra gente, ok? Vocês quebraram. Pode ser han roto, se é o espanhol da América, ou habéis roto, se é o espanhol de Espanha, habéis, que é el vosotros, ¿sí? Vuelto significa é o nosso voltado, tá? É o nosso voltado. Então, se eu vou dizer assim que nós voltamos, a gente vai dizer, olha, hemos vuelto esta mañana, yo he vuelto esta mañana, he vuelto este mes, he vuelto este año, he vuelto. Y, por fin, tenemos aquí el puesto, que viene del verbo poner. O sea, en portugués, nuestro verbo colocar, botar, pôr, tá? Então, eu coloquei a caneta em cima da mesa. Então, he puesto el bolígrafo sobre la mesa. He puesto el bolígrafo sobre la mesa. He puesto el bolígrafo en la mochila. He puesto el bolígrafo. He puesto. ¿Ok? Dale. Avancemos. Aquí, algunos ejemplos. He roto la computadora. O sea, quebrei. He roto, traduzimos por quebrei. Então, lembrando, só para a gente não esquecer, e representa a pessoa. Então, e vai representar o nosso eu, tá? Não é a tradução de eu. Este verbo representa aí, está marcando, está nos dizendo que está se referindo à primeira pessoa. Mas ele não é a tradução de eu, tá? Por favor, só representa. Romper é quebrar, e esse verbo aqui é um verbo irregular, como nós acabamos de ver. He roto la computadora. Quebrei, tá? Eu quero que vocês aí, quem está na live, façam uma frase assim, ó. He roto, e coloque um objeto que você já quebrou na vida, tá? Como você souber o objeto. Ah, Jeff, eu não sei colocar o nome do objeto em espanhol. Coloque em português mesmo. Coloca assim, ó. He roto, e coloca o nome do objeto, lá, se for feminino, e ele, se for masculino, e eu corrijo aqui para vocês, tá? Mas eu queria ver. Vamos aí participar. Ok? César Barreto, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Bien?
E aí, deixa eu falar, he roto la computadora, eu quebrei o computador. Agora, se eu quisesse dizer que você quebrou o computador, ao invés de he roto, eu colocaria no lugar has roto, ok? Se eu quero dizer que ela quebrou, né, que é a Mairene que quebrou o computador, que ela não sabe usar as coisas, eu vou dizer ha roto, ha roto, ha roto, sim? E hemos roto, nós quebramos o computador. Nós quebramos o computador, tá? Habéis roto, vocês quebraram, e han roto, elas quebraram, ou eles quebraram também, a depender do lugar, tá? Outra aqui utilizando um particípio irregular. César está aqui dizendo, não sei se eu digo estou aqui ou estou acá. Mira, da igual, depende de la región. Tengo amigos nativos de lengua española que me dicen estoy acá, otros me dicen estoy aquí, ¿no? Ahí, César, nosotros vamos a recordarnos de la canción de Shakira, estoy aquí, ¿sí? Y no estoy acá. Entonces, depende. Me acuerdo que cuando vivía en Perú, había gente que me decía aquí y otros me decían acá. Gente que vivía en la misma ciudad, ¿sí? Entonces depende, no está equivocado, ¿sí? Mairene dijo aquí, he roto mi móvil, he roto mi móvil. Muy bien, mira. Entonces Mairene dijo así, he roto. A ver, ¿qué hora es? Estoy borrando la pizarra. A ver, então ela disse assim, ó. He roto mi móvel. Lembrando uma coisa, tá, Mairene? Móvel é um modo bem espanhol de dizer, certo? Geralmente aqui na América a gente pode dizer celular, celular, não? Matias, se você estiver aí, Matias, se estás, como dice aí? Dicen celular, seguro, não? Celular, no, yo creo que no dicen móvil, no me acuerdo que en Paraguay se diga móvil para eso, móvil, se dice celular, ¿no? A ver, deja que Matías nos diga. Dale, he roto mi móvil, he roto mi celular. Muy bien, tá? César, aí eu tinha pedido que vocês fizessem uma frase com quebrei alguma coisa. Então, quebrei é he roto, he roto. Então, se você quiser fazer uma frase também com alguma coisa que você já quebrou na sua vida, pode colocar aí, tá bom? Que eu dou feedback para vocês aqui em tempo real. Assim que aparecer para mim aqui no bate-papo, eu já respondo para vocês, tá? Celular, esto. Muchas gracias, Matías. Es como digo que generalmente aquí en América preferimos decir celular, o sea, decimos celular. Es cuando digo generalmente, es que yo no conozco todos los países, no he ido a todos los países que hablan español, ¿no? Pero sé que de modo general en América decimos celular y no móvil, ¿sí? Si puedes decir teléfono, sí, teléfono es una palabra más, como te digo, general. Entonces, he roto mi teléfono, sí, es posible, porque es un teléfono celular, pero es un teléfono, claro, se puede decir, no está equivocado, ¿sí? Muchas gracias, Mairene, muchas gracias, Matías, por la participación. A ver... eu tô com uma dúvida aqui, vocês podem me ajudar. O bate-papo acaba empatando um pouco aí, né? Os slides que estão passando, tá? Eu quero saber disso. Se estiver empatando muito, aí eu já sei que eu troco de lugar o slide, boto em cima, eu boto minha carinha linda, maravilhosa na parte de baixo, porque o mais importante na aula é o slide, não é minha cara linda, tá? Deixa eu ver aqui, que daqui a pouco vocês falam comigo, porque vocês são maravilhosos, vocês sempre estão falando alguma coisa comigo, tá?
He roto, por ejemplo, yo conozco como el marco. He roto el marco, dale, el marco de las fotos. He roto el marco de las fotos, ¿sí? Dale. Ah, Ahora, has vuelto a verla, has vuelto a verla. Aqui é o verbo voltar, né? O nosso voltado. Então, você voltou a vê-la, né? Has vuelto a verla. E não esquece, gente. Aí, se eu quero dizer, por exemplo, eu voltei a vê-la, eu troco o as e coloco o e. Se eu quero perguntar assim, ela voltou a vê-la? Aí eu tiro as e coloco o a. Ha vuelto a verla, ha vuelto a verla. Então, esse verbo, gente, é muito fácil. Esse verbo é uma delícia de fácil, tá? Muito fácil. Porque vocês estão vendo como eu estou repetindo toda hora a mesma metodologia. Estou repetindo o tempo todo. Ou seja, vocês vão sair daqui hoje falando, usando o pretérito perfeito. E mais, entendendo quando for dito numa canção, numa letra de música, você já sabe, isso aqui é passado, olha, apareceu o E, né? Apareceu o E, você já sabe, esse E está se referindo, fazendo menção à primeira pessoa, então certamente é um verbo no passado, tá? Sigamos um pouquinho mais. Ellos han hecho las tareas. Ellos han hecho las tareas. Então, han hecho, fizeram. Eles fizeram as tarefas. A título de pronúncia, meus amores, como aqui nós temos uma palavra que termina com uma consoante, tá? Na próxima palavra, o H é mudo e eu tenho o som da letra E, que é uma vogal, então a nossa tendência é fazer o que nós chamamos na língua de sinalefa. Sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa es justo unir un sonido de un fonema de la sílaba anterior con el fonema de la próxima sílaba. Entonces, al revés de decir, ellos han hecho, não. Ou então, han hecho, não. Vocês vão dizer assim, ó, han hecho. Unem o N com o E, tá? Ellos han hecho las tareas. Ellos han hecho las tareas. Dale? Muy bien? Han hecho, ou seja, fizeram. Se eu quero dizer que eu fiz as tarefas, aí eu vou colocar assim, ó. He hecho las tareas. He hecho las tareas. Deixa eu correr, porque nosso tempo está acabando. Bom, olha, foi uma aula muito produtiva. Eu ensinei para você o modelo de como você conjuga esse verbo. E tem um detalhe importante, gente. Espanhol é uma língua latina, como nós sabemos. Como toda língua latina, a gente tem uma cadeia de conjugação verbal um tanto, mas... vou desabilitar aqui os comentários só um pouquinho, tá? A gente tem uma cadeia aqui de verbos, né, de conjugação verbal muito mais complexa, tá certo? Então, assim, quando a gente está aprendendo uma língua, né, a gente não nasceu lá no país, a gente está aprendendo uma língua, a gente precisa aprender a estrutura dessa língua. Então, essa aula, por exemplo, parece aula de gramática, mas é aula de língua. Eu estou ensinando como você identificar a estrutura desse pretérito perfeito em espanhol. Como você, quando você estiver lendo um livro, um jornal, sobretudo, que tem uma linguagem mais formal, como você saber o que é que você está lendo naquele jornal. Então, nós apresentamos a estrutura para que vocês possam falar melhor. Tá bom? E isso acontece muito dentro das nossas aulas. Acontece muito dentro das nossas aulas lá na Inova, que é, o que acontece lá? A gente trabalha a língua no seu espaço real, no seu espaço verdadeiro, tá certo? E não somente gramática. Toda gramática que nós aplicamos dentro do curso da Inova é uma gramática urgente para a gente falar, para a gente ler, para a gente escrever, tá? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui que meu tempo está bem curtinho. Eu quero mostrar para vocês aqui vou ativar aqui de novo os comentários.
Ativei os comentários de novo. Bom, havendo ensinado para vocês aqui este pretérito perfeito, vamos ler um texto em espanhol e traduzindo também, tá? Aqui temos: este año he viajado a Miami o a Miami, ¿vale? Este año he viajado a Miami o a Miami, como quieran decir. Entonces, este año he viajado. Então, vamos lembrar? Eu sei que esse e se refere à primeira pessoa, eu. Viajado é o verbo viajar. Então, significa que este ano eu viajei. Este ano eu viajei para Miami, ¿ok? Viajei para Miami. He ido en el verano. He ido en el verano. He conocido a mucha gente simpática ahí y he sabido que eran de varios países. Vamos ver aqui então quais são os verbos. He ido, fui. He conocido, verbo conhecer, eu conheci, tá? Conheci muita gente simpática e soube. Então, he sabido significa soube, soube, ok? Próximo. Qualquer pergunta, manda aí pra gente. He hecho todo lo que he querido en mi tiempo libre. He oído música, he visto el amanecer y he tenido tiempo antes de regresar de escribir un email para mi familia. Entonces, he hecho significa fiz. Olha que delícia. Fiz. He querido. Quis. Então, fiz tudo que eu quis no meu tempo livre. He oído, ouvi música, he visto, vi o amanhecer e he tenido, tive tempo, antes de voltar, tempo de escrever um e-mail para minha família. He dicho en él que he estado en un buen hotel y mis amigos han sido muy amables. He podido decidir entre quedarme unos días más o volver. Yo he preferido volver. Entonces, eu disse nele, né, no e-mail, claro, que eu estive em um bom hotel e meus amigos han sido, ou seja, meus amigos foram muito amáveis, tá? He podido, eu pude decidir entre ficar, né, quedar-me, ficar uns dias mais ou voltar, tá? Volver significa voltar. Yo he preferido volver. Yo he preferido volver, tá? Então, eu preferi voltar, beleza? Agora, é isso. Teve gente que chegou aí já no finalzinho, nós já estamos realmente finalizando a aula, tá? Hoje foi uma aula específica para a gente trabalhar o uso do pretérito perfeito em espanhol, beleza? Eu espero que vocês tenham aprendido coisas legais, coisas bacanas aí pra gente, certo? Nós teremos toda quarta-feira, de modo geral, aula de espanhol, sempre às quartas. Se houver um problema a gente avisa, mas toda semana agora, não é? Começamos semanalmente com as aulas este ano, nós vamos ter uma aula de espanhol, tá? Às vezes apenas comigo, às vezes com algum convidado falando da sua experiência fora do Brasil, falando de coisas em outros lugares e como a língua funciona nos seus contextos naturais, nos seus contextos normais, tá? Peço a vocês que viram a live, olha, dá um print agora aí na tela, dá um print na tela, tá certo? E aí coloca lá no seu story também, marcando a Inova Idiomas, dando essa moralzinha também pra gente aí, já que nós estamos aqui facilitando esse conteúdo de qualidade, de valor para vocês. Lembrando que você pode ir lá na sua loja de aplicativo e baixar o aplicativo da Inova Idiomas. Vocês lá têm aula de inglês, aula de espanhol e uma coisa muito importante que as 14 aulas iniciais, elas são livres para que você possa, né, ter um aperitivo, degustar um pouco esse curso, tá? Queria dizer para vocês que foi um prazer enorme, tá? Estar aqui mais uma noite com vocês.
Y bueno, es esto. Próximo miércoles nosotros nos encontramos. Les deseo un excelente, excelente feriado, ¿dale? Que descanse, no salgan de casa, ¿sí? Tengan cuidado con esta cosa del corona, ¿sí? Cuiden a sus familiares, cuiden a sus queridos también, ¿dale? ¿Qué es lo importante? Mañana a las 7, me parece que a las 7 de la noche, habrá una clase de inglés también, ¿sí? Con la profesora Gabriela. Entonces, quien quiera también a las 7 de la noche, clase de inglés y próximo miércoles a las 8 de la noche, clases de lengua española aquí conmigo, el profesor Jeff Santana. Besitos a todos y hasta pronto.